Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E conheça agora os projetos que devem ser apreciados na sessão desta quinta. Lembrando que você acompanha a transmissão da sessão aqui pela TV Câmara a partir das 5h30 da tarde. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta, 2 são de autoria do vereador Ciborgue. O primeiro autoriza a Prefeitura a disponibilizar áreas destinadas para que os moradores possam plantar mudas de árvore na cidade, inclusive para compensação ambiental. O segundo, também autorizativo, permite que a Prefeitura crie o programa Lixo Reciclado nas escolas das redes pública e privada do município. O programa tem como objetivo implantar nas escolas um sistema de coleta seletiva de resíduos recicláveis. Outro projeto da pauta é de autoria do vereador Marcão da Academia. A matéria, que recebeu um substitutivo, visa proibir a emissão de ruídos excessivos dos escapamentos das motos. Os parlamentares também devem apreciar o projeto do vereador Zé Luiz. A proposta pretende isentar os usuários dos carros elétricos compartilhados do pagamento da Zona Azul. Outras 2 propostas são para a concessão de título de utilidade pública e denominação de um centro de educação infantil da cidade. A pauta completa você confere no nosso site na aba Sessões Plenárias. E vamos falar de emprego? Se você busca uma oportunidade aqui em São José, é só ficar de olho na nossa agenda de serviços, com as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, auxiliar de manutenção, auxiliar de mecânico diesel, consultor de vendas, costureira, operador de guilhotina, promotor de vendas e vendedor. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar de farmácia, auxiliar de governança, auxiliar técnico de equipamentos médicos, copeira, enfermeiro, fisioterapeuta, guarda-volumes, nutricionista, recepcionista e técnico de enfermagem. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Dia 1º de julho completa um mês desde que São José flexibilizou algumas atividades comerciais. A situação foi um alívio para quem dependia dos serviços, mas ao mesmo tempo mostrou que muita gente ainda não tem respeitado as regras impostas pelos serviços de saúde, principalmente no quesito do uso das máscaras. Como um alerta, nós conversamos com o secretário de Saúde, que falou da importância de seguir todas as recomendações. Não se passou nem um mês desde que São José dos Campos autorizou a abertura de parte do comércio da cidade e ainda assim parece que a população não entendeu a necessidade de seguir as orientações dos serviços de saúde. É fácil encontrar quem continue a desrespeitar as regras. No centro da cidade são muitas as pessoas que circulam sem máscara, isso sem falar nas aglomerações. Olha como ficou o calçadão no primeiro dia de flexibilização. Segundo o secretário de Saúde, esse desrespeito pode resultar num avanço ainda maior do número de contaminados. Até o dia 24 de junho, São José já registrou 2.462 casos confirmados de Covid-19 e 84 óbitos. Isso é muito ruim, né, do ponto de vista epidemiológico, as pessoas acharem que a gente está fora de risco, né? Se as pessoas voltarem a ter o mesmo comportamento que tinha antes da pandemia, o número de casos vai explodir. E aí a gente não tem estrutura para manter. Então a população tem que entender que tem que manter essa postura, né, essa mudança de hábito, mudança de atitude, de usar máscara sempre, de lavar as mãos com frequência, não levar as mãos ao rosto, evitar festa, né? Não tem cabimento a gente, numa situação como a gente está vivendo, a gente fazer aglomeração em festas, em comemorações. Isso realmente é uma exposição ao risco muito grande. E por falar em festas, a população de São José não está dando um bom exemplo, principalmente os jovens. A Guarda Civil e a Polícia Militar têm se mobilizado semanalmente para evitar encontros conhecidos como fluxos, além de outros registros de aglomeração.
Isso quebra o ciclo de isolamento tão importante nesse período. E aí vai um alerta. Se a situação piorar, a cidade pode voltar com as restrições mais severas. Isso é uma questão de crucial, né, de planejamento estratégico que a gente tem nesse caso. E o caso aconteça um descontrole, graças a Deus isso não aconteceu em São José, a gente pode tomar medidas mais severas aí de retroagir no que a gente conseguiu evoluir de um isolamento mais seletivo. Para amenizar os impactos da doença, todos precisam fazer a sua parte. Dados apresentados pelo ranking do isolamento do governo do estado mostram que no dia 23 de junho, São José dos Campos atingiu a marca de 47% de isolamento, o que colocou a cidade na 18ª posição entre os municípios paulistas. Quanto à ocupação dos hospitais, o município alcançou a taxa de 72,9% de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o coronavírus e 64,5% de leitos de enfermaria. Segundo o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, a situação só deve se normalizar de fato com a chegada da vacina, prevista para o ano que vem. A tranquilidade mesmo a gente só vai ter depois que a gente tiver vacina. E a vacina mais próxima da gente é para junho do ano que vem. Então essa mudança, né, o que o prefeito fala sempre do novo normal, ele vai ter que ser mantido até que a gente tenha a segurança de uma vacina eficaz contra o vírus. Enquanto a vacina não chega, a palavra de ordem é adaptação. Como lembram os médicos, a partir de agora as máscaras, o álcool em gel e as medidas de prevenção precisam fazer parte do nosso dia a dia. Ao fazer delas um hábito, já estaremos ajudando e muito no controle da disseminação do vírus. Mas para isso dar certo, essas regras têm que ser seguidas por todo mundo. Não dá para a gente ter certeza de nada com esse vírus, né? Ele tem um comportamento extremamente imprevisível. Em cada cidade, em cada país, ele tem um comportamento diferente. Mas até que a gente tenha uma vacina segura, realmente o isolamento, o distanciamento social, a mudança de hábitos, isso vai ter que reinar na nossa sociedade. Em reunião realizada na Câmara, o Conselho Municipal de Saúde avaliou a prestação de contas do Fundo Municipal da Saúde do primeiro quadrimestre deste ano. Confira. Em nova reunião do Conselho Municipal da Saúde, realizada na Câmara, os conselheiros avaliaram a prestação de contas do Fundo Municipal da Saúde relativo ao primeiro quadrimestre de 2020. De acordo com o documento, a pasta recebeu R$ 184 milhões, frutos de recursos exclusivos do município, o que representou quase 25% da verba orçamentária total arrecadada entre os meses de janeiro e abril deste ano, que foi de 758 milhões. Além da verba exclusiva do município, a saúde também recebeu repasses de recursos vinculados dos governos federal e estadual, somando um total de 72 milhões. Segundo José Aparecido Nunes, chefe de divisão do Fundo Municipal, o valor total arrecadado não foi muito expressivo, uma vez que a partir de março, São José já começou a sofrer impactos econômicos em função da pandemia de coronavírus, o que consequentemente afetou a arrecadação da cidade. Devido à pandemia que aconteceu em meados de março e também teve a influência em abril, isso fez com que a economia retrocedesse. E aí o município teve influência. Caiu-se a arrecadação, se você olhar no estado de São Paulo, por exemplo, a arrecadação houve uma queda. Então todos os municípios foram afetados, mas economicamente o município continuou tendo a despesa. E até a despesa acabou crescendo, né? Ainda de acordo com o chefe de divisão do Fundo Municipal, mesmo com a queda na arrecadação, foi possível cumprir a maioria das metas dos serviços de saúde, como a compra de medicamentos e atendimentos diversos. Parte dos 184 milhões arrecadados também foi utilizada para comprar materiais de segurança para os profissionais que atuam na linha de frente da pandemia e para a realização de ações de combate ao coronavírus. Assim, destacar que quando houve o primeiro princípio da pandemia, a Secretaria já tomou a iniciativa de comprar diversos materiais que poderiam ajudar no dia a dia do atendimento do Covid, tipo máscara, aventais. Então isso foi muito feito pela Secretaria, com o objetivo de também salvaguardar o próprio atendente,
lá que está trabalhando no dia a dia em atendimento ao paciente. Segundo o chefe de divisão do Fundo Municipal da Saúde, quanto aos reflexos do coronavírus em algumas das metas e ações na área, o balanço do primeiro quadrimestre apresenta queda no número de consultas com especialistas, cirurgias e outros serviços eletivos realizados pela pasta da saúde. Ainda de acordo com ele, os reais impactos da pandemia devem ser calculados nas prestações de contas dos próximos quadrimestres. De alguma maneira, o recurso vai vir, o governo vai fazer essa recolocação, mesmo que não tenha, de algum lugar ela vai reavaliar o seu programa de governo e com certeza ela vai fazer isso aí, vai fazer o aporte necessário para não deixar cair a qualidade que o município está tendo. Então, com certeza isso vai acontecer. E agora a gente fala de coronavírus. Confira no nosso boletim epidemiológico o número atualizado de casos da doença aqui em São José. E vamos para a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. A tarde desta quinta será de céu ensolarado e não deve chover. A máxima é de 27 graus e a mínima 11. Já na sexta tem previsão de céu encoberto pela manhã e à tarde pode chover. As temperaturas caem e a máxima não passa dos 24 graus, mínima 12. E o boletim de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã no Semana Legislativa com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Até lá!